Você sabe quais são os suplementos que têm eficácia comprovada pela ciência? Suplementação baseada em evidências é o nosso tema hoje no Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática na nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o nutricionista André Heibel. Ele é nutricionista pela Universidade de Brasília, com graduação sanduíche pela State University of New Jersey, mestre em Bioquímica Nutricional pela UNB, fundador da equipe Genes, autor de livros e artigos em Bioquímica, Genômica Nutricional e Nutrição Humana. Ministra palestras e aulas pela VP, Centro de Nutrição Funcional. André, que prazer te receber no programa. Finalmente deu certo, né? Muito obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que está assistindo. Olha, suplementação é sempre um tema quente, né? E a gente sabe que quando o suplemento é prescrito da forma adequada, a gente consegue otimizar muito o resultado dos pacientes. Mas a chave está ali, essa palavrinha mágica, de forma adequada. Ou seja, aquele suplemento que tem um embasamento científico, que é adequado para cada caso. E nesse sentido, mais recentemente, a gente vem falando bastante da suplementação baseada em evidências, né? Então, vamos começar colocando todo mundo na mesma página? O que é o tal da suplementação baseada em evidências? Eu vou dividir a minha resposta em duas etapas principais. A primeira etapa é para a gente avaliar o que tem embasamento científico e o que não tem embasamento científico. Tá? Existem coisas que foram testadas em grupos diferentes e esses suplementos que foram testados, eles mostram se eles funcionam ou se eles não funcionam para determinado objetivo, para determinada condição, para determinado grupo populacional. Então, tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. A indústria do suplemento cada vez lança mais coisas, formas químicas diferentes. A gente tem muita pesquisa nessa área e muito produto novo aparecendo sempre. Então, eu acho que a primeira etapa para a gente escolher um suplemento adequadamente é saber se ele funciona ou não para aquilo que a gente quer. Não é se o whey funciona ou não. O whey funciona para esse grupo, para esse paciente, para esse objetivo que eu tenho. E depois disso, ainda tem um desdobramento dessa ideia, porque essas pesquisas, esses artigos, eles são baseados em grupos populacionais, em grupos maiores, onde se avalia que, na média do grupo, aquilo lá funcionou ou não. Só que a gente tem ainda um quesito genético muito importante, que é o que a gente chama de responsividade. A gente tem que avaliar a responsividade de uma pessoa a um determinado estímulo, a uma estratégia nutricional, a uma suplementação. Por exemplo, com cafeína. Não sei você, por exemplo, quanto de café você consegue beber por dia? Tem pessoas que são metabolizadores rápidos, pessoas que são metabolizadores lentos. E aí o uso, a dose, o momento que esse suplemento entra, ele é totalmente diferente. Existem pessoas que vão ter um efeito com a cafeína, por exemplo, que não vai ser um efeito positivo, vai ser um efeito mais negativo, porque a pessoa tem uma sensibilidade muito alta com aquele suplemento. Então ela é muito sensível, toma um suplemento para ter um efeito, por exemplo, de melhora de performance, e ela acaba piorando por causa dos efeitos colaterais que a cafeína pode gerar. Então tem que ter avaliação, né, da ciência por trás do suplemento para falar se funciona ou não, e depois tem que ter uma avaliação individual da responsividade do paciente que está ali na minha frente. Perfeito, fantástico. Aliás, gente, fica aqui o convite, aproveitando, para vocês voltarem e assistirem, que a gente tem programa específico de cafeína, em que inclusive é abordado esse ponto em particular ali do seu papel com a genética, né? E respondendo a sua pergunta, eu sou metabolizadora lenta, então... Tá? Eu sou metabolizador rápido, então eu consigo tomar grandes quantidades sem me gerar colateral, e sempre aproveitando mais o benefício. Essa parte da genética eu tô mais engajado hoje, né? Minha área é concentração. Então, se quem estiver assistindo quiser mais do meu trabalho, quiser aprender
sobre essas coisas de genética, de bioquímica, outras que eu trabalho, é só procurar meu nome no Instagram e vai ter acesso aos cursos, aos materiais que a gente desenvolve por lá. Excelente. E aí, quando a gente pensa, então, dentro desse segmento da suplementação baseada em evidências, quais são critérios que são considerados para definir este suplemento tem evidência suficiente? Primeira coisa é exatamente qual é o tipo de suplemento, porque quando a gente fala whey, eu estou falando de uma gama de vários produtos diferentes. Qual é o tipo de whey que eu estou falando? Então, entender qual é o tipo de suplemento, a forma química, se é uma suplementação de magnésio, por exemplo, isso influencia bastante. O segundo ponto é em que grupo você vai aplicar isso. Porque você pode perceber um efeito muito bom de um determinado suplemento, por exemplo, picolinato de cromo. Você percebe isso um efeito muito legal em pacientes que têm resistência à insulina e diabetes, mas você não percebe em pacientes rígidos, saudáveis, não tem o mesmo efeito. Então, o paciente que vai tomar influencia. Outra coisa importante, a dose. A gente vê muito artigo hoje, na verdade, a gente vê muita coisa na prática hoje, pessoas utilizando suplementos subdosados, onde a gente sabe que a evidência científica traz uma dose muito mais alta, a pessoa consome uma dose muito menor esperando o mesmo efeito. Só que nos artigos, né, quando a gente está ali montando um artigo científico, criando um estudo, às vezes a gente consegue chegar numa dosagem mais alta que na prática fica, às vezes pelo critério financeiro não fica viável, né? A gente tem exemplos disso, por exemplo, o ômega acontece com certa frequência. Os estudos eles fazem doses muito altas e na prática as pessoas usam doses mais baixas e talvez por isso elas não vejam efeito. E o tempo de duração. Existem suplementos que são tomados durante um tempo mais curto, às vezes de maneira aguda, e existem suplementos que são tomados de maneira mais longa, que dependem desse tempo para eles funcionarem, como é o caso da betalanina. Então, a betalanina precisa ser tomada durante um tempo maior para que ela fixe no músculo e que aí o músculo consiga usar. Se você não respeita esse tempo, não vai ter o mesmo efeito que a gente vê no artigo também. Perfeito, excelente. E do que a gente tem hoje no mercado, quais são alguns suplementos ali que a gente tem, assim, comprovação muito sólida, que realmente são baseados em evidências? Tem bastante coisa, assim. Eu acho que o top 3 seria cafeína, creatina e whey protein. São os que a gente mais tem evidência científica, que a gente tem evidência na nutrição esportiva, na nutrição clínica, que a gente tem aplicação em diferentes grupos populacionais, em diferentes doses, em diferentes tempos. A gente tem muita literatura mostrando que esses 3 suplementos funcionam para coisas diferentes, mas que eles 3 funcionam. Perfeito. Inclusive, mais uma vez, deixo aqui convite. Voltem, que a gente tem programa específico de creatina, de cafeína e de whey. E André, na sua prática clínica, quais são os suplementos que você mais costuma utilizar? São esses 3, são justamente esses 3, principalmente o whey creatina, pela aplicabilidade. Na verdade, não só na esportiva, porque na nutrição esportiva, o marombeiro, ele consegue comer 6 ovos, 10 ovos. Agora, a minha paciente de 94 anos que sofreu 2 infartos, ela não consegue atingir o limiar proteico que ela precisa. Então, o whey protein ele entra como uma luva ali para aquele caso que vai ajudar a facilitar a digestão proteica, que é uma proteína de mais fácil absorção e digestão, enfim, funciona muito bem. E às vezes também a creatina. A creatina ela durante muito tempo foi vista como um suplemento meramente esportivo, né? Se você quer ficar mais forte, maior. E hoje em dia ela é muito usada na nutrição clínica, que é o meu campo maior de trabalho hoje. A maior parte dos meus atendimentos são focados em doença, em consertar problemas de saúde de maneira geral. E aí você coloca creatina, por exemplo, para um idoso, você melhora a força dele, você melhora a independência dele, você diminui o risco dele quebrar alguma coisa por causa de queda, porque ele tem mais força muscular. Então, eu gosto sempre de ver essa aplicabilidade do suplemento além da concepção básica dele, do que ele foi criado para, né? Existem várias outras aplicações interessantes nesse sentido. Excelente. E quando a gente pensa na creatina com esse foco, com objetivo para o idoso, por exemplo, né, com esse foco clínico, qual seria a dosagem a ser trabalhada? Essa é uma pergunta interessante, né? Muita gente tem dúvida até a respeito do protocolo. Será que para o paciente idoso eu preciso fazer aquele protocolo de saturação, onde eu dou uma quantidade bem maior com várias doses durante um período mais curto de tempo? Não precisa, não tem necessidade de fazer saturação. Você pode entrar no protocolo de manutenção diretamente. Para paciente idoso, a gente vai usar entre 3 e 5 gramas, mais ou menos. Depende muito do suplemento que o paciente tiver disponível. André, eu ajusto de acordo com o tamanho do scoop. Simples assim. Existem recomendações por quilo, só que elas dão valor quebrado, quer dizer, 4,2 gramas de creatina. É muito difícil que a pessoa pese. Ela vai ter um scoop de 3 normalmente, né, na indústria, ou de 3 ou de 5. Então, eu ajusto de acordo com isso. Perfeito. E assim, a gente falou muito que para o suplemento ser baseado em evidências, depende de qual é o objetivo. Eu acho que aqui no programa, inclusive, a gente já abordou vários dos que estão relacionados, dos baseados em evidência, relacionados à nutrição esportiva.
Vamos entrar um pouquinho na sua prática, né? Esse lado mais clínico. Se a gente sai da primeira camada de whey, de cafeína e de creatina, qual seria uma segunda camada aí de suplementos que tem evidência científica forte também? A gente tem vários micronutrientes, tá? Que eles conseguem ajudar. E a gente pode colocar, por exemplo, o magnésio. A gente pode colocar o magnésio para condições como o síndrome do ovário policístico. A gente pode usar o próprio cromo, né? Como picolinato de cromo ou como alguma outra forma química do cromo para melhora de resistência à insulina. Então, aqueles pacientes que eles engordaram muito na pandemia, não conseguiram emagrecer e aí estão com dificuldade para ter sensibilidade à insulina, para que o hormônio funcione corretamente, o cromo ele consegue ajudar nessa situação, por exemplo. A gente tem os probióticos, né? O probiótico tem uma evidência científica muito grande hoje, também, assim como a creatina e com whey, em diferentes doenças e mesmo na prática esportiva. Fantástico. André, super obrigada por compartilhar sua experiência e continuem com a gente porque já já voltamos com mais respostas do Nutri. Obrigado a todo mundo que está assistindo. De novo, eu deixo o convite para conhecer. A gente tem vários cursos online, a gente tem muito material, muita distribuição científica para empoderar o nutricionista dentro do consultório. Convido todos vocês a conhecer também. Obrigado. Conheçam mesmo, gente. Já voltamos. André, hoje em Ranutri Responde, a gente recebeu várias perguntas de diferentes suplementos e eu acho que seria interessante, assim, uma coisa que foi perguntada de forma frequente é com relação a suplementos que não têm uma evidência tão forte assim. A gente tem estudos, a gente tem algum grau de evidência, mas eles não estão ali no topo, na cereja do bolo dos que a gente já tem força científica. Existem situações em que a gente utiliza esses suplementos? Pode acontecer. Normalmente elas acontecem de maneira mais pontual, não é, por exemplo, como um whey, que a gente tem dezenas, centenas de aplicações, elas acontecem de maneira mais pontual em situações bem específicas. Não como muita gente usa. Pode dar exemplos, por exemplo, BCAA, por exemplo, vitamina, são suplementos que a gente tem uma gama pequena de aplicabilidade. Existe, mas uma gama pequena de aplicabilidade. Então, às vezes, buscar um suplemento mais coringa, que funcione para mais coisas, seria melhor para aquela pessoa. Perfeito. E você tem alguns exemplos, assim, de situações práticas em que você utilizou esse tipo de suplementos? Eu uso com pouca frequência, para ser sincero, assim, BCAA eu não lembro de ter prescrito nenhuma vez, porque sempre é mais vantajoso prescrever whey. Quase sempre é mais vantajoso prescrever whey porque é uma proteína completa. Da glutamina, existem algumas desordens intestinais que podem ter benefício para você ter uma recuperação de microvelocidade, né? O intestino tem microvelocidades, ele pode atrofiar essas microvelocidades por causa de vários fatores diferentes, doença, desbiose, má alimentação, hábitos de vida, e a glutamina ela pode ser utilizada para reconstruir essas microvelocidades. Perfeito. Inclusive, mais uma vez, ó, esse programa tá cheio de convites. Eu vou fazer um convite também para vocês voltarem lá atrás, gente. A primeira ou a segunda edição do nosso programa foi justamente sobre BCAA, trazendo essas informações do quanto ele se tornou um suplemento polêmico e quais são os nichos específicos em que ele acaba tendo funções, né? Como é o caso de recuperar de dor, né? Para um atleta de alta
alta performance, aquela dor tardia que o BCA acaba tendo, e alguns papéis também na clínica. Então voltem lá e assistam. André, se você fosse deixar assim, um recadinho para as pessoas que nos assistem com relação a esse tópico, suplementação baseada em evidências, o que você falaria? Não tem segredo, pessoal. Só tem um grande método que funciona para todo mundo. Senta a bunda na cadeira e estuda. E lê bastante, porque a gente tem muita informação saindo, a gente tem muito estudo novo, testando diferentes coisas, diferentes dosagens, e é um tipo de coisa assim, para você chegar num protocolo de suplementação, para você julgar, e aí, claro, vai da conduta de cada um, se vale a pena ou não usar, se vale a pena aplicar naquele seu paciente, para você realmente ter resultado, tem que estudar, tem que saber como é que funciona, tem que saber a base bioquímica daquele suplemento, tem que saber a questão das dosagens, os tipos de objetivo que você pode ter com determinado suplemento. E aí você fica muito mais seguro para sua prática clínica, fica muito mais fácil, porque hoje em dia o paciente ele chega com a bolsinha, né? Ele chega com a bolsinha falando, olha, eu tomo isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e ele já leu na internet tudo que existe daquele suplemento antes dele comprar. Então ele chega com muito mais informação do que chegava antigamente. E às vezes o nosso trabalho hoje no consultório é muito mais de desatar os nós, tirar o que é mito, o que é verdade, separar o que é mito, o que é verdade, mostrar para ele, não, isso aqui é o que realmente a gente tem de verdade hoje na ciência. Mas para isso tem que estudar, porque senão o paciente ele chega, tem paciente sabido, né? O paciente chega sabendo. Se você não conseguir mostrar embasamento para ele, ele fica questionando até onde vale a pena ou não usar aquele suplemento também. Então, estudar sempre com qualquer área, eu acho que é mais ajuda dentro da nossa profissão. Excelente, assino embaixo. E na sua prática em particular, quando você faz essa prescrição baseada em evidências, né, adequada para o caso, você percebe uma diferença marcante entre uma dieta com ou sem um suplemento? O suplemento, para mim, ele é um coadjuvante, ele ajuda. Então, existem vários casos que, por meio da alimentação, só pelo alimento em si, seria muito difícil ou não conseguiria atingir o resultado que eu quero. E o suplemento, ele entra como um atalho, assim, que eu consigo acelerar o resultado, que eu consigo entregar uma estratégia diferente do que eu entregaria se fosse só com alimento. Às vezes, num ponto de vista de praticidade, o suplemento ajuda muito, né? E por aí vai. Nunca ele vai ser a peça principal, mas ele ajuda bastante. Ele tem um percentual importante em vários casos diferentes de facilitar a vida do paciente, conseguir facilitar o resultado dele chegar. Fantástico. Olha, eu sempre brinco que é cerejinha do bolo, né? A gente arruma a base e aí vem um suplemento como cereja. Mas eu gostei muito nessa expressão e de atalho. Achei bem legal. André, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Um imenso prazer conversar com você. E muito obrigada a todos vocês. Curtam, compartilhem. Com carinho da Nutri, a gente se vê. Obrigado deles, obrigado a todo mundo que está assistindo. Se você tiver alguma dúvida, me procura no Instagram que a gente conversa por lá. Eu posso explicar mais a respeito do que eu falei aqui. Eu posso compartilhar artigo e outras evidências se vocês precisarem. Obrigado. Excelente, procurem mesmo. Tchau, pessoal.